E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hauler, sou publicitário, podcaster e cantor nas horas vagas, e esse é o Apenas Comentando, um espaço para falar sobre os mais diversos temas da vida jovem e adulta, com pitadas de deboche e ironia que você só encontra aqui. Então, fica à vontade. Mais um episódio deste que é o melhor programa da podosfera. Se Deus quiser, eu espero. Eu tô me esforçando bastante pra isso. E, gente, nesse episódio eu já queria começar com os dois pés no peito, assim, que eu queria entender de vocês como é que a gente pode retomar hábitos que sempre fizeram, né, ou que fazem bem pra gente. E aí a gente deixou para o lado, deixou de escanteio, deu um bicudo para lá. Por exemplo, leitura, dança, música, treino, sei lá, né, um monte de coisa. Você consegue pensar em inúmeros exemplos, né? E aí você me pergunta, Rally, mas por quê? Por que você traz esse tema agora, né? Nesse dia, a esse horário? Não sei a hora que você está escutando, você pode estar escutando isso meio-dia, lavando uma louça, no trabalho, enfim. Tá cansado do chefe, botou um fone de ouvido pra fingir que tá muito ocupado ouvindo um áudio de WhatsApp e resolver um problema de trabalho, mas não está. E eu vou te responder, já te respondo neste momento, né? Esses dias, umas semanas, eu tava vendo os stories da minha cunhada e ela anda lendo um monte, né? Ela lê, ela treina, ela malha e ela lê ao mesmo tempo, e tudo isso ao mesmo tempo, porque o jovem adulto, ele não tem tempo pra perder. A gente não pode perder tempo. O jovem adulto não tem tempo, entendeu? É sobre isso. O tempo é sobre isso. E eu pensei, cara, eu vou chamar a Cíntia pra gente trocar ideia, né? Não só sobre leitura e treinos, mas também sobre hábitos de uma maneira geral, né? E aqui nós estamos. Eu vou fazer a introdução da minha cunhada para vocês entenderem a dimensão dessa pessoa, tá? Ela que é linda, charmosa, maromba, ama ler e toca flauta, olha só, uma flautista, né? Quem diria? Quem diria? Corajosa porque casou com meu irmão, né? Ama com letras garrafais fazer uma viagem. E aí ela é toda low profile, assim, no Instagram, mas quando ela aparece, ela mete uma sequência de fotos de viagens bem bonitas e reels bem editados, bota tudo na nossa cara, né? E é a pessoa com a qual, carinhosamente, eu tenho esse apelido de cu, tá? Só para vocês não estranharem, que é um apelido proveniente da palavra cunhada, da função cunhado e cunhada, né? Então eu quero o quê? Eu quero aplausos para ela, né? Cíntia, vem pra cá. Nossa, gente, cara, eu nem te interrompi, você percebeu? Porque eu tava tão assim impactada que eu falei assim, gente, deixa eu ouvir com cuidado isso daqui. Não, eu tô assim agora. Agora, todo convidado que eu vou trazer, eu vou tentar fazer uma introdução dessa pessoa bonita. Porque eu peguei essa ideia, porque a vida é essa, a gente pega ideias, né? Peguei essa inspiração de um podcast e falei, cara, é isso. A pessoa já chega assim, com a autoestima lá em cima, e aí o negócio rende, entendeu? Nossa, eu tô aqui, a autoestima, ó, tá alimentada agora. Gente, nossa, muito obrigada, Cu, pelas palavras. Você que é sensacional. Tô aqui nesse podcast como convidada. Nossa, uma honra, uma honra. Eu que agradeço. Então... Isso. Pra quem não sabe, né, gente, eu tinha um outro podcast, eu ainda tenho. O Gabriel tem que decidir o que ele vai fazer, né? Gabriel, estamos esperando, tá? No outro podcast, a Cíntia e o meu irmão foram falar sobre dinheiro, olha só. Planejamento financeiro, porque além disso, além de tudo que eu falei, eles são pessoas que são, assim, especialistas em planilhas financeiras e gastos e tudo que envolve ali a gestão financeira, né, gestão do dinheiro que o jovem adulto tem, que é pouco, mas a gente tem que saber fazer o quê? Milagres com ele. Nossa, sabe o que eu pensei aqui? Que você falando, parece que a gente é até alguém importante. Não é não. A gente é bem comum.
Mas é isso, gente. Pessoas comuns fazem coisas importantes, olha só. Nossa. Eu vou meter essa de coach agora, entendeu? Vou meter essa frase aqui pra vocês. Mas, Cu, queria te agradecer primeiro, né? Vou te agradecer no final, com certeza, mas te agradecer por ter topado, né, o convite. Já peço desculpa por qualquer coisa. É sempre uma alegria conversar com você. Mas antes, eu fiz uma introdução, assim, de você, mas queria que você falasse, né? E aí? Qual é o seu bairro? Né? O que você gosta de fazer? O que você faz da vida? Se der pra falar. E um hábito seu preferido, de todos os que eu imagino aí que você já tenha. Olha, falar da gente mesmo é muito difícil, né? Muito péssimo, difícil. Né? Nossa, é igual dinâmica de entrevista de processo seletivo. Isso, que você não Fala quer um defeito, mais. perfeccionista. Isso. É uma qualidade, perfeccionista. Exato. Mas, assim, eu acho que se fosse falar de mim, eu acho que eu sou intensa. Vou colocar em palavras para resumir, assim, né? Umas palavras. Acho que eu sou intensa, tanto no sentimento ruim quanto no bom, mas mais no bom. Eu sou mais intensa no bom do que no ruim, porque eu não quero dar ibope pro ruim. Então eu sou intensa no que eu sinto, na troca que eu faço com qualquer coisa ou alguém. Eu me entrego bastante por essa troca, absorvo muita coisa, apesar de acharem que muitas pessoas vêm a mim pedindo conselho, mas muitas vezes quem sai aconselhada sou eu. Porque eu me entrego muito na troca. Então, às vezes, eu vou lá para dar e acabo recebendo ainda mais. Então, sou muito intensa nisso daí. E isso tem suas consequências também, né? Porque se entregar demais, às vezes, pode causar muita coisa dentro de si. E aí eu tento trabalhar internamente também. E eu sou uma pessoa muito... Eu gosto do ser humano, assim. Eu acho que eu sou muito... Tenho um quê de psicóloga. Não só com as pessoas, mas comigo mesma. Então, eu acho que me descreveria assim, né? Sou cunhada do Howler, casado com o irmão do Howler. Lindo, perfeito, maravilhoso. Essa família é linda, mesmo. Entendeu? Olha, o cu é lindo, entendeu? Ficou ruim. O cu sou eu, tá, gente? O cu sou eu. Pra quem não entendeu a referência. Pra quem não entendeu, o cu é lindo. É isso. Eu amei. Pra mim, a gente fechava aqui. Aí, essa família é linda. Então, sou casado com o irmão do Howler, o Enan. Já fazem 6 anos. Nossa, parece que eu pisquei. E fazem 6 anos que eu sou casada com ele. Né? Meu Deus. Moramos no interior de São Paulo, Hortolândia, né? Conhecida Hortolândia, falado Hortolândia, que está crescendo bastante. Antes eu falava que era uma cidade em desenvolvimento, agora eu diria que já está bem desenvolvida, está cheia de prédio e negócios novos e empresas novas vindo para cá e tal. Então a gente mora por aqui, trabalhamos por aqui também. Esse é um dado importante na vida do adulto, né? Trabalhar na cidade que mora. Assim, gente, nossa, olha, eu vou falar pra vocês, eu dou graças a Deus todos os dias que eu trabalho na cidade em que eu moro, né, não preciso ter essa locomoção aí como mais um cansaço da vida do adulto. Então, eu diria isso. Agora, um hábito que eu mais tô curtindo esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero chegar. Que não existe um hábito, porque eu tenho uma técnica. Deixa, papel e caneta, galera. Papel e eu tenho uma técnica que eu aprendi lendo um livro e que fez muito sentido quando eu li e hoje eu coloco muito em prática, que é empilhamento de bons hábitos. Então é como se um hábito tivesse ligado no outro. Então é como se fosse... Se eu faço um hábito e por conta ali dos horários e tudo mais... consequentemente eu vou fazer o próximo hábito. Então, um liga o outro, um puxa o outro. E aí é como se eu conseguisse fazer eles, porque um hábito puxa o outro, eu estou empilhando bons hábitos, eu estou empilhando essas rotinas. E aí não tem... E como é assim, como é um empilhamento, eu não consigo separar um só, porque tudo acontece ali com frequência ao mesmo tempo. Então eu diria que é um combo.
Lindo. E eu acho que o combo principal é o combo da manhã. Porque eu entendi que eu sou uma pessoa diurna. Então, o combo de hábitos da manhã é o que faz a diferença no meu dia. Aí, depois, mais pra frente, a gente vai falando quais são esses hábitos, né? Maravilhoso. Adorei o conceito aí do empilhamento. Gostei, achei que faz muito sentido? Bom. Faz sentido, faz muito sentido. E a gente vai trazer algumas coisas durante este episódio, né? E aí eu já vou fazer os disclaimers aqui. Gente, segue a gente, pelo amor de Deus. Valoriza. Me valoriza. Tô trabalhando pra vocês. Gente, nossa. Então segue lá o @apenas-comentando-pod, tá? Deixa o seu like, o seu comentário, interage, entendeu? Manda... Não custa nada. Você tá aí, entendeu? Pagando, o Wi-Fi já tá disponível? Curte. O 4G renovou? Ou tá no débito automático? Já curte. Então, já curte, dá uma curtidinha. Você tá sempre assegurado. Então não entendeu? te custa nada. Você tá consumindo conteúdo, entendeu? Tá consumindo? Já aproveita, já dá um like. No mundo de tanto conteúdo, por que não mais um? Não é mesmo? Né? Por que não mais um? Então, assim, já vou fazer esse disclaimer aqui pra gente já começar com o pé direito. No final a gente vai retomar, porque a gente tem que sempre lembrar, né, vocês de fazerem o básico, né, que é seguir a gente e tudo mais. Então já vamos começar dando uma definida aqui na palavra hábito, que eu para esse episódio eu estudei um pouco mais. Então, eu fui pro Google, né, pra gente ter mais embasamento, para não falar da minha cabeça as coisas. E o que o Google nos diz? O Google diz pra gente o seguinte, que hábitos, né, abre aspas, são ações ou comportamentos que se tornaram automáticos e que são repetidos frequentemente no nosso dia a dia, né? Então, eles podem ser conscientes ou inconscientes e são criados a partir da repetição de uma ação ou comportamento em determinada situação. Ou seja, o hábito é aquela coisa que você se acostuma a fazer de forma repetitiva ali, né? Meio que entra num looping de seguir fazendo aquilo automaticamente até que você nem percebe que tá mais programando para fazer aquilo. Né? E eu falei fazer muitas vezes para justamente fixar a cabeça de vocês. Então, o que você acha dessa definição, Cu? Faz sentido essa questão do hábito ser uma ação que a gente repete, né, e que a gente entra nesse looping, ou é uma construção ali do... O que você acha, assim? Qual que é a sua visão? Faz total sentido, né? Eu diria que aprendizado em que não colocamos em prática, ele na verdade não foi um aprendizado absorvido, né, na sua totalidade. Ele foi só algo que impactou a gente, mas a gente não absorveu completamente. Então, uma coisa que chega a ser automático, vamos pensar num hábito que pra gente é automático, né? Todo dia a gente faz sem nem pensar muito. Escovar os dentes. Sim. Certo? Algumas pessoas não fazem isso, mas a gente não vai comentar sobre elas, não. Nossa, vamos deixar quietas as pessoas que não fazem isso, gente. Pelo amor de Deus, escova os dentes. Então, aí, escovar os dentes. Às vezes você nem pensa, é automático. Você vai pegar a pasta, a escova, vai colocar, tá escovando, acabou. Todo dia você faz isso, todo dia. Sem nem pensar muito. Só que, como é que você chega aí, né? No sem pensar. Então, eu gostei muito da sua definição de hábito, porque realmente é um comportamento, uma rotina. Rotina também entra aí nessa palavra de definição, porque é regular. É uma rotina, um comportamento com frequência, com constância, né? Às vezes você gosta do hábito, às vezes não. Só que você precisa dele. É tipo escovar os dentes, né? Não é que você tenha prazer enquanto escova os dentes, você sente coisas prazerosas no corpo. Não. É porque você sabe que precisa. Então, quase por uma questão ali de sobrevivência, sei lá, né? Um instinto. Isso, né? O negócio que você sabe que não é da sua totalidade prazerosa, né? Do início ao fim, mas é algo que você entende que precisa. Então, se você precisa colocar em prática. E se você faz isso todo dia, como um conta-gotas, tá, todo dia um pouquinho, aquilo se torna um hábito. Maravilhoso. Concordo.
Olha, eu só queria dizer que se você estiver ouvindo um barulhinho assim de ventilador ou um chiado de vento, é isso mesmo, porque em Belo Horizonte está muito quente. Nossa. Muito quente. Eu não sei aí em São Paulo, mas aqui, olha, menina, é assim, é 5 banhos no dia, tá? Pra dar conta de sobreviver. Mas enfim. Sobreviver. Só queria soltar essa aqui, porque realmente tá demais. Saudade demais de um ar-condicionado agora, tá? De ar-condicionado? Nossa, meu Deus. Que saudade. Não, deixa eu contar, então, a noite passada. A noite passada deu um pico de calor durante o meu sono. E aí, tipo assim, eu não conseguia mais dormir, entendeu? Tava muito calor, tava, tipo assim, a porta do inferno. Aí, o Enan, que tem o sono leve, acordou e falou assim, eu vou ligar o ar. Só que eu sabia que se ele ligasse o ar, ia atacar minha rinite, entendeu? Porque eu sou dessas, Nossa, o dilema, né? O dilema. Nossa, e aí? O dilema do riniter. Aí, ele o dilema ligou do o ar. riniter. Dito e feito, ele ligou o ar, comecei a espirrar. Aí comecei a espirrar, ou seja, ele foi pra resolver um problema, porque eu tava me mexendo muito na cama por causa do calor, aí ele inventou um outro problema. Que foi pra ele. Que atingiu o olho. Exatamente. Que o atingiu. Que o atingiu, entendeu? Você quer... Poxa, é por isso que eu falo, gente, é aquele negócio, existe o seu problema e existe o problema do outro. Aí, dependendo de como você vai ajudar, aquele problema pode se tornar seu também. Seu, exatamente. Né? E na vida de um casal, é exatamente isso que acontece. É sobre isso? O seu problema é seu problema. Quando o outro vai ajudar, é o problema dos dois. É o problema dos dois. E aí, eu penso exatamente assim. Eu falei assim, Fifi, é isso. Foi tentar me ajudar, arrumou outro problema. E é isso aí. Isso. Vamos se vira lidar com essa. Se vira com essa. Ó, a gente abriu aqui o episódio falando desses hábitos que a gente tem, né? Não a gente, mas eu acho que sim. A gente, todos nós, você que tá ouvindo, dançar, treinar, tocar instrumento, ler. Alguns hábitos, mas alguns, assim, um deles que eu percebo que tem a ver com você e comigo é o de treinar. Certo. Né? A gente tem esse hábito de treinar, e porque o hábito de leitura, no meu caso, foi uma coisa que eu fui perdendo, né? Assim, principalmente depois da faculdade. É um hábito que eu sinto muita vontade de retomar, e sempre que eu retomo, eu tenho muita dificuldade em fixar o hábito, sabe? Tipo assim, eu vou, leio 1, 2, 3 dias, daí a pouco eu paro. Então, tem até quero tratar essa questão, mas eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira pergunta para você, valendo R$1 milhão, teve algum hábito, tipo assim, que você retomou recentemente, que te fazia bem, além da leitura, por exemplo, ou treinar? Algum outro hábito, por exemplo, que você retomou, que te fazia, né, bem e tal? E como é que foi esse processo, né, de reconhecer que, tipo assim, aquilo tinha se perdido? Porque eu acho que quando a gente tem algum hábito e a gente perde, a gente meio que vai vendo ele se perder ali na rotina do dia. E como é que foi pra retomar, sabe? Tá. Deu pra entender essa pergunta? Eu peço desculpas deu, né, a todos. Porque quando você fala, eu pensei exatamente num hábito que eu tô ainda construindo para encaixar ele devidamente e ele permanecer ali, né? Com constância. Que é a flauta, como você falou no início. Enfim, o meu marido, o irmão do Howler, o Enan, ele é músico, né? E nós iniciamos o namoro porque eu amo música. Só que eu amo música para um lado mais de cantoria, né? Da letra, da melodia e tudo mais. É o nosso departamento aqui, né? O meu e o seu. Isso. O seu, né, total. É o nosso departamento, cantar, letras. Isso, entendeu? Aquela coisa, aquela emoção, aquela melodia. Isso. Tanto é que se você compara as músicas que o Enan ouve com as minhas, a minha tem letra, a dele não. A dele é totalmente instrumental, né? Então você vê uma diferença ali, né? De
musical, né, entre os dois, se a gente fosse falar assim. Mas eu também aprecio demais o instrumental, muito. E nós chegamos no consenso, eu e o Enan, que para nossa vida é um processo, né? A gente vai tomando consciência das coisas, das nossas necessidades, o que a gente quer para o futuro e tudo mais. E uma das coisas que inclusive li num livro também, diz que para que a gente envelheça, que a gente carregue lucidez, que a gente se torne uma pessoa interessante por longo tempo, é o fato de a gente estar sempre disposto a aprender algo novo. Então, se a gente estiver disposto a aprender algo novo, aquilo vai alimentar a gente de uma maneira que a longo prazo eu vou me tornar uma pessoa interessante para mim e para os outros e alimenta a minha mente, ou seja, me torna mais lúcida por muito mais tempo, né? Consciente do tempo em que eu estou vivendo. Então, nós chegamos numa conclusão que nós queremos a música presente na nossa vida não só como consumidor, mas como alguém que está ali realmente envolto no meio. Então, nós, hoje em dia, a gente colocou idas a jazz clubs com frequência na nossa vida, sim, e faz muita diferença. Então, a gente vai e tem aquela noite gostosa de ouvir uma boa música juntos. A gente também colocou os instrumentos, né? De forma que o Enan, ele tem muito mais empenho nisso, no tocante que o Enan lida com isso desde a infância. Então, sim, é como se ele tivesse construído uma base muito sólida para a música, né? O que não é o meu essa caso. que eu não construí também. Então, o que eu comecei mais junto, esforço. Né? A gente começou junto, mas o Enan, ele era a vocação dele. Uhum. Era a vocação dele, a música, nesse sentido do instrumental. E eu tava lá só de anexo, assim, aí eu saí porque meu departamento era outro. Enfim. É isso. E aí, tipo, só que eu convivo com ele, né? Então, meio que ver ele agindo na música me instiga também. E aí eu fico com muita vontade de realmente estar envolta. Então a gente colocou essas saídas assim para consumir boa música, saindo de casa mesmo, e ouvindo ao vivo uma boa música e tudo mais. E a gente definiu que na nossa casa haverá instrumentos, se possível mais de 2 e por aí vai. Sempre, se a gente num futuro tiver uma casa maior, um piano de cauda. A gente pensa, tipo assim, em fazer disso a nossa vida. Tipo chamar os amigos, fazer uma noite juntos dos músicos, que ainda tem muito amigos músicos, né? Uma noite entre amigos, com muita música, banhada de muita música, porque a nossa casa é isso e sempre vai ser. E aí, para complementar isso, eu tinha dado início, antes da pandemia, às aulas de música na igreja. Só que era aquela coisa... Como é que eu posso dizer? Voluntária, né? Sim. Então, a igreja me forneceu um instrumento e a professora era uma professora que dava aula para as pessoas da igreja, para os membros da igreja. Só que houve a pandemia, as aulas pararam e tudo mais. Aí eu falei assim, aí deu aquela caída. Aí eu falei assim, cara, como é que eu retomo? Eu vou retomar com compromisso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir para uma faculdade mesmo. Fechei teoria musical, fechei prática de flauta transversal, planejei um investimento numa flauta, encontrei a flauta perfeita, no valor que eu queria, e aí eu adquiri a flauta, ou seja, eu estava dando passo de compromisso, né? Eu adquiri a flauta, me matriculei na escola, e uma das coisas que eu e o Enan acertamos aqui na nossa casa é que, se for para cortar qualquer gasto, que seja qualquer outro, que não seja algum gasto envolvendo educação. Ou seja, o gasto que eu fiz com a faculdade de música, na minha cabeça é para sempre. Porque é um gasto com educação. E gasto com educação aqui, pra gente, vai ser uma prioridade. Então, se for para cortar qualquer coisa, vai ser cortar, mas não mexendo no gasto com educação. É porque, no final das contas, o conhecimento é a única coisa que a gente leva, né? É isso.
e que a gente transmite, e que a gente ensina, e que a gente passa, e que a gente contagia, enfim. Então, a gente, beleza, você viu, né? Eu tomei esse passo de comprometimento. Só que na minha rotina, ela tava tão corrida, que é a rotina do adulto, né? Que é muito complicado. Que eu precisava encaixar um horário. Um horário que fosse legal para que eu estudasse tanto a teoria em casa, sem ser na faculdade, no dia que eu vou para a faculdade, que é um dia por semana. Uhum. Em casa, tanto teoria quanto a prática da flauta, né? Então, e aí eu tô me encontrando nisso. Então, esse é um novo hábito que hoje eu tô realmente encaixando ele. Sim. E eu tô passando por um processo aí, entendeu? Para encaixar ele. Um dos processos eu sou uma pessoa diurna. Se eu deixar para estudar flauta à noite, eu não vou. Eu sei que eu não vou. Então, primeira coisa que eu estabeleci na minha cabeça, tem que ser algum horário de manhã. Só que o horário de manhã, ele é muito curto, porque logo mais eu tenho trabalho. Eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que trabalhar. Então, eu preciso de um encaixe de um horário de manhã, ou seja, eu vou ter que puxar os outros hábitos para mais cedo, para encaixar um horário para flauta. Eu pensei assim. E uma das coisas que atualmente aconteceu foi que aí vai parecer que eu sou bem louca agora. Mas uma das coisas que aconteceu foi que a academia, gente, eu sou muito abençoada, a academia fica na rua da minha casa. Ô, Glória! Assim, não, sério. Tem nem como. Eles te deram a chave, né? Com certeza eles te deram a chave. É o meu quintal, assim, praticamente. Porque, tipo assim, cara, é isso que eu falo, né? Tem coisas que facilitam o seu hábito. Se você tiver essa possibilidade, agarra. Porque se facilita seu hábito, perfeito. Aí você vai embora. Mas, e aí a academia, ela abria às 6 horas da manhã. E eu treinava das 6 às 7. E das 7 até às 9, aí vinha toda a função de dona de casa, de se arrumar, tomar um banho, resolver o que tem para resolver, enfim, engatilhar ali, lavar uma louça, fazer coisas aí, as obrigações aqui da casa do dia a dia, fora, se arrumar, se preparar para o trabalho. E aí ficava muito apertado. Então, treinando das 6 às 7 ficava muito apertado. A academia recentemente começou a abrir às 5. Ali eu falei assim, pronto, a oportunidade. Vou acordar mais cedo, mas eu já sei que eu não sou uma pessoa noturna. Então, eu não coloco coisas ativas para fazer à noite, porque eu sei que eu vou dormir cedo. Então, eu vou acordar mais cedo, que já acordo cedo mesmo. Vou acordar mais cedo, e aí eu vou ter 1 hora a mais nessa minha rotina diurna, para eu encaixar aí 1 hora de estudo de flauta. Então, assim, tá vendo? É um processo. E você estuda todo dia, flauta? Então. Ou tipo assim, ou você faz aquela rotina, tipo assim, igual eu treino 3 vezes por semana. Eu poderia treinar todos os dias? Poderia. Mas como eu preciso ter um descanso e a gente tem as coisas para fazer, a gente, igual você falou, a gente encaixa e realoca as situações, né? Então, como é que você faz? Você estuda todo dia, 1 horinha ali, 30 minutos, ou porciona aquilo? Então, aí, ou seja, ganhei 1 hora no meu dia, no meu período matinal, beleza. Sim. Nessa 1 hora, eu tento 30 minutos teoria, 30 minutos prática. Se eu tô precisando mais de prática, aí vai ser 1 hora de prática. Só que assim, tem todo o aquecimento e tal, não sei o quê. Então não é 1 hora inteira de prática. Enfim. Só que eu vou dar o exemplo de hoje, tá? Hoje. Você me pergunta, peguei na flauta? Não peguei. Qual foi a razão? A razão é que eu cozinho pra semana. E eu precisava muito passar no mercado. Então, a 1 hora que me restou, eu tava no açougue, eu tava no mercado, junto com o Enan, entendeu? Pra lidar ali com as responsabilidades. É isso. O jovem entendeu? Adulto, gente. O jovem adulto casado é assim. É isso. Solteiro também, mas o jovem adulto casado que tem essa rotina
ele sofre, é isso aí, realoca. Suas penalidades. É a vida. Aí, só que, então, veja bem, é um processo realmente. O que você faz? Eu tento ao máximo facilitar o hábito. Então, aqui do meu lado, por exemplo, tem a estante, que é a estante que a gente coloca as partituras, né? Certo. E eu deixo ela na sala. E eu deixo o material de teoria em cima da mesa da cozinha. Então, assim, tá na minha cara e eu sei que eu tenho 1 hora por dia, porque eu já defini o horário e eu já ganhei esse horário. Então, é como se todo dia, se aparecer um compromisso, se aparecer algo, ou se eu não estiver me sentindo bem, vamos colocar aqui, acordei mal, tô passando mal e tal. É claro que eu não vou, esse dia eu não vou conseguir estudar. Uhum. Só que no outro dia, como você sabe que você tem um horário para aquilo, tá na sua cabeça, tá organizado ali, é só voltar ao prumo, vamos dizer assim, porque você já tá organizado, você já facilitou aquele hábito pra caramba. Você só precisa, de fato, se concentrar em executar. Então, a minha ideia é que eu entendo que eu sou uma adulta que tem outras responsabilidades, que nem todo dia eu vou conseguir cumprir com o que eu estabeleci. Só que o hábito é isso. O hábito ele é constância. Então quer dizer que mesmo que você quebre o hábito, ou seja, você não cumpriu, você vai voltar para ele. Porque é uma constância. Então você tem que pensar no longo prazo e não no dia de hoje que eu não consegui. Você tem que pensar que amanhã e depois de amanhã eu vou tendo mais oportunidades de colocar esse hábito em prática. Né? Total. E ainda fiquei pensando enquanto você falava sobre uma coisa muito fácil de exemplificar também, que é dieta, por exemplo. Certo. Porque você falou sobre ir no mercado, porque tem isso, né? A gente não só faz academia, a gente não só faz crossfit. E um detalhe, o crossfit é aqui basicamente na rua de casa. Então, assim, nossa, eu descer em menos de 5 minutos, eu tô lá dentro do box. Gente, não tem preço. O que facilita muito, né? O que me quebra é que depois eu tenho que pegar 2 horas de condução para ir pro trabalho, mas não vamos falar sobre isso. Não vamos dar holofote pra isso. Não vamos dar holofote. Não hoje. Hoje não. Então, essa questão da dieta, por exemplo, porque você tá ali fazendo a dieta tal, bonitinho. Segunda a sexta tal. Cara, aí, beleza. O sábado, meteu o louco, entendeu? Meteu o louco no sábado. Que é uma coisa que a minha nutricionista fala. Ela fala assim, Raul, o problema não é você deslizar numa refeição, ou no dia todo, ou o final de semana todo, por exemplo. Não é o problema. O problema é você continuar deslizando. Você retoma. É o que você falou. Você tá ali fazendo bonitinho. Pô, deslizei agora. A próxima refeição, volta. Volta pra sua Como dieta. se nada tivesse acontecido. Nada aconteceu, entendeu? Então, porque é justamente isso. Porque, assim, a minha percepção de perder o hábito é quando você tá vendo que você tá deslizando ali, patinando um pouco, você sabe o que você precisa fazer para voltar, porque a gente não é bobo, a gente sabe o que precisa ser feito para reajustar. Só que a gente vai postergando aquilo, vai deixando para lá, vai empurrando um pouco, e aí quando você vê, você já não consegue mais voltar daquele jeito, você se perdeu ali, e fica muito difícil retomar. E aí eu pego a palavra que você usou, que é o comprometimento. Você por exemplo, né? Você começou a fazer flauta, parou, pandemia, só que aí você falou, não, peraí, comprometimento. Foi lá, investiu, tanto na prática, na teoria, faculdade e tudo, quanto no instrumento, que é um investimento, né? Opa. Você que não sabe quanto custa um instrumento musical, pesquisa básica no Google, você vai descobrir. É caro, então assim, você tem que estar muito comprometido mesmo para poder fazer. E então, tipo, é muito doido isso, sabe? Tipo, um dia você pode não estar bem e você vai deslizar, vai parar, vai cortar ali, mas é só retomar e aquilo, porque são ações repetitivas que a gente faz, né? Mas assim, eu fiquei pensando agora com você falando, vamos voltar no escovar os dentes.
Tem fases da nossa vida que a gente está cuidando mais dos nossos dentes. Então, a nossa escovação, ela é com mais intensidade, ela é com mais objetivo, ela é com mais intenção mesmo, porque você tá ali no processo de cuidar dos dentes, clareou, sei lá, vamos supor que você foi lá, clareou os dentes, e agora você tá super olhando pros seus dentes, tá querendo cuidar dos seus dentes e tal, não sei o quê. Vai ser uma escovação diferente. Só que, entenda, é uma fase da sua vida, porque agora você está priorizando a escovação dos seus dentes, porque agora você está prestando mais atenção, está cuidando mais dos seus dentes. O que não quer dizer que no dia que parar essa fase, que você está super cuidando dos seus dentes, não quer dizer que você vai parar de escovar os dentes. Quer dizer que a sua escovação só não vai ter tanta intensidade, certo? Então, penso eu do hábito isso também. Então, por exemplo, na academia, que é o que a gente estava falando aqui, para mim também tem fases. Na dieta, para mim também tem fases. Tem fase que eu realmente tô com intenção. Então, assim, eu tô focada. Tô aumentando pesos na academia, tô indo no meu limite, tô me desafiando, porque eu tô focada. É uma fase da minha vida que, sei lá, girou um clique em mim e eu tô focadaça. Só que também existe fases que talvez você está se doando para outras coisas em paralelo, mais do que você agora é capaz de se doar para a academia. Então, é só abaixar a intensidade, mas não deixar de fazer. É igual escovar os dentes. Mas não deixar de fazer. Vai lá. Mesmo que você sabe que você está ali no seu mínimo, você está pegando o peso mínimo, que você sabe que você poderia pegar muito mais, mas você está indo. Você está indo, porque é igual escovar os dentes, né? Então, você só não para e sabe que são fases. Que vai ter fase que você vai estar mais numa intensidade mais baixa e fase que você vai estar numa intensidade alta ou mediana. Mesma coisa na dieta. O importante mesmo, assim, o crucial para o hábito, na minha visão, é você só não parar. Independente se você tá afim ou não tá afim, não estando afim, é só ir lá. Vai lá, entrega seu mínimo. Tá muito afim? Vai lá, foca, opa, continua. Mas nos dois você tá fazendo. Só Total, isso. você me fez lembrar do exemplo do meu joelho. Eu já falei em alguns episódios atrás aqui, e eu já falei até no Instagram, eu sempre falo disso, que eu descobri um problema no joelho direito, né? E eu tô tratando esse problema desde abril, maio, por aí. E foi exatamente isso. Eu descobri o problema, eu fiz igual a cantora Maísa. Meu mundo caiu. E aí eu esquece, eu nunca mais vou treinar, eu nunca mais vou querer treinar, porque assim, eu tava vindo de um, tipo assim, eu tava focadíssimo, dieta, eu tava assim, exemplar, fevereiro, março, eu tava assim, pitel de exemplo, né? A nutricionista não sabia onde colocar estrela nas avaliações, nas medidas e tal. Tava focado. Veio esse problema, desencadeou assim, ó. Meu psicológico foi pra cucuia. Exato. Primeira coisa que desestabilizou foi o emocional. E aí o físico realmente foi deixando a desejar um pouco. Mas é aquele negócio, sabe? Tipo, a gente tem que viver isso também. E tem que pensar que cada dia tem o seu mal, né? E cada dia é um passo diferente. Então, foi isso que aconteceu. Primeira coisa, eu senti o problema, vivi a raiva, a frustração e tal, e depois eu fui pra ajuda. E aí eu tive que retomar. Eu tava num nível, né, tipo, muito bom de treino e tal, de compromisso, e eu perdi aquilo e eu tive que retomar. Então, exatamente isso. Baixa as cargas, baixa a intensidade, baixa a quantidade, mas continua. E aí, de lá pra cá foi isso. Até hoje, eu continuo indo e eu tenho mais disposição para ir agora, né? Meio que voltou aquela disposição que eu tava, só que hoje eu me respeito mais. Então, eu consigo entender que eu preciso continuar. Você falou que eu preciso me respeitar, porque, pô, a gente tá, vamos combinar, o time dos 30 já tá chegando, então a nossa saúde, a gente cuida, que é uma coisa que você falou
ontem, não lembro, nos stories, e eu achei aquilo muito legal, que é a poupança da saúde no futuro, né? A poupança do futuro. Negócio assim, você pode até explicar. Eu falo assim, que exercício físico é uma espécie de poupança da saúde para dias em que a saúde faltar. Justo. E eu fiquei assim, é isso, cara. Exatamente. Hoje em dia a gente se cuida pensando mais no futuro. Porque, beleza, o corpo legal, a aparência e tal, é óbvio, gente. Ninguém treina pra não mostrar um bíceps, né, para não ficar bem na roupa. Não existe. A gente treina também pela aparência, né? Mas eu acho que ela não é, pelo menos o que eu percebo entre nós aqui, né, nessa conversinha gostosa, que ela não é a prioridade, né? Sim. Ela é uma consequência da gente estar bem com a gente, né, com o nosso corpo, com o nosso emocional, porque a gente é uma unidade, né? Então, tudo é uma coisa só. Então, quando a gente tá bem com isso tudo, é óbvio que aí sim, a gente vai caber legal numa roupa, a gente vai ficar feliz, mas tudo isso porque a gente construiu aquilo ali, né? Então, é poupança para quando a saúde faltar, exatamente quando isso. a saúde faltar. E assim, uma coisa que eu fico pensando muito, tá? Olhando os nossos pais, que acabam com a idade desenvolvendo problemas de saúde e tal, você começa a ver que, cara, o tempo tá passando e isso vai chegar para mim também, né? Assim, nossa, Cíntia, mas eu não acredito que você tá falando disso. Você é muito nova ainda pra pensar nessas coisas. Mas, gente, é a única certeza que a gente tem. É que a gente vai envelhecer e vai morrer. Então, assim, por que não se preparar pra isso? Então, penso eu que exercício físico não é pro hoje. Não é pro meu eu jovem. Pro meu corpo eu jovem. Para que eu mostre meu corpo e exiba meu corpo. Não é nem por aí. É mais uma questão de como eu quero estar. Eu quero estar lúcida, eu quero estar movimentando, eu quero estar... E nessas horas, quando eu falo isso, eu lembro do tio Elício. Conta dele aí. Como é que é o tio Elício? Gente, pra vocês terem noção, eu não sei quantos anos esse tio meu tem. Gente, ó, desculpa, eu sei as idades só do meu núcleo familiar, não. tá? Do irmãos e olhe lá. pais. E olhe lá, que a gente ainda erra ainda. O meu tio, ele tem muitos anos já. Se minha mãe hoje tem 61, meu tio deve ter... Vai beirando 80 já. Vamos colocar aí, talvez. Meu tio, simplesmente, ele faz maratona de corrida. Sim. Apenas. O cara, assim, extremamente, sei lá, esportista, atlético. Sim. Então... É incrível ver. É bizarro. Pra mim, assim, é bizarro isso. A última vez que eu fui pra BH, né? E a gente se encontrou também, né? Com o Ital. Nessa viagem, eu encontrei o tio Elício. E assim, eu encontrei o tio Elício. Gente, primeiro assim, é um senhor, cara, já de idade, com físico... assim, de invejar, colocar no chinelo, muito moleque, tá? E sem contar que, assim, a cereja do bolo foi que a gente na mesa, ele me pega a Bíblia dele, o caderno dele de anotações e começa a ler. Na mesa. Tava todo mundo conversando e ele lá lendo. Eu falei assim, gente, eu quero isso. Do nada, assim. Tá? Eu quero isso pra minha vida. Eu desejei. Eu falei assim, gente, eu quero isso. Assim, eu não tô falando na sua totalidade de vida, de atitudes e tudo mais. Não, eu tô falando de alguns hábitos em que você olha pra uma pessoa e você fala assim, cara, eu quero esses hábitos. Eu acho lindo, eu admiro, eu gostaria também de chegar nessa idade avançada com esses hábitos, sabe? De olhar pra dentro e entender o que eu preciso pra me manter bem por muito tempo. E me doar pras pessoas, estar aqui pras pessoas bem por muito tempo. Então, é bem por aí, assim. Não, achei genial você falando desses hábitos. Eu lembrei você falou da leitura, né? Que ele pega a Bíblia, o caderninho, vai lendo e tal. E a leitura, no meu caso, eu nunca fui uma pessoa que gostava de ler. Eu nunca fui. Nossa, eu era um adolescente, assim,
Era uma tristeza ter que ler. Eu também. Detestava a leitura e tal. E foi justamente quando eu fui para São Paulo, né? Porque eu já falei também que eu morei em São Paulo durante um ano. E foi justamente nesse um ano que parece que a minha chave mental virou completamente, assim. Porque o Mike é o meu irmão caçula. Caçula que, se você vê a gente assim, ele parece ser o pai de todo mundo. Ele é o mais alto. Ele é o mais alto. Parece que, assim, tá errada a distribuição ali, sabe? Na fila da altura, Deus favoreceu só ele. E aí, eu, o Enan, a Lohane, a gente o Kleber ficou tudo muito escanteio. Mas enfim, não tô aqui pra falar da altura dele não, mas foi justamente com o Mike que eu aprendi a gostar de ler. Porque eu via o Mike lendo eternamente, assim. Se eu olhava pro Mike, ele tava lendo alguma coisa. Se eu olhava pra ele, ele tava anotando alguma coisa. E aí, de noite, a gente dividia o mesmo quarto, né? E aí ficava só a pontinha de luz acesa no quarto escuro e quem tava lá sentado lendo? O Mike. Lendo, anotando. E aí tinha a questão que ele era professor na igreja, né? Da escola lá, dominical. E então ele precisava estudar para poder ensinar também. E aí eu fui vendo aquilo e aquilo foi me despertando interesse, assim. Falei, cara. Aí eu, primeiro, o interesse veio por raiva primeiro, que eu pensei, não é possível, meu irmão caçula lendo desse jeito, e eu sou mais velho que ele, não estou fazendo nada da minha vida nesse sentido. Aí eu primeiro eu fui ler nesse intuito. E depois eu fui descobrindo, né, esse hábito, fui gostando. Nossa, que assim, realmente, é clichê, mas é exatamente isso. Você lê um livro e é um mundo que se abre, tanto como bagagem cultural, bagagem linguística, tudo. Assim, é impressionante. O vocabulário, independente do idioma que você estiver lendo, raciocínio, criatividade, tudo isso vem junto dentro da leitura. Para exemplificar, para a gente conseguir imaginar isso que o Haller está falando, eu vou fazer a gente imaginar uma cena, uma imagem que eu vi, que eu falei assim, gente, é isso que acontece comigo quando eu tô lendo. Pensa assim, duas pessoas. Duas pessoas numa sala, onde uma tem a TV à sua frente e a outra pessoa tem um livro à frente dela. E aí, a sombra que faz para essas duas pessoas reflete atrás da pessoa que está com a TV à frente, reflete só ali o formato da televisão, certo? E para a pessoa que tem um livro à frente, a sombra que bate na parede reflete um mundo inteiro. Não, então, é exatamente isso. É exatamente isso. Depois de eu adquirir o hábito da leitura, parece que existe um mundo inteiro aqui dentro da minha cabeça, sabe? Eu não preciso mais. É engraçado falar isso, porque, tipo, hoje a internet ela não é suficiente para me entreter. Quem me entrete de forma muito boa, em todos os sentidos, é a leitura. Porque a minha imaginação, eu sempre fui um pouco assim, mas a minha imaginação, meu amor, ela cria assim mundos que ninguém conhece, só eu conheço. São mundos alternativos. Bem doidinha, bem doidinha. Bem doidinha. É isso que o livro me dá. Mas é exatamente isso mesmo, porque é muito doido, cara, tipo, eu fiquei pensando sobre, acho que a leitura pra mim é o ponto que mais me pega mesmo, porque como eu era uma pessoa muito da leitura, e eu parei completamente, principalmente depois da faculdade, porque na faculdade eu lia muito. Nossa, eu era um exemplo de leitura, né? Porque na faculdade eu lia de um tudo. O professor falava o livro A, eu já ia procurar o livro para ler. Eu já estava lendo o livro. Uma vez eu sugeri um livro para um professor e ele trouxe na outra aula uma aula inteira sobre o livro que eu sugeri para ele. Foi uma aula maravilhosa, porque a minha cabeça ia explodindo em todos os lugares imagináveis, assim, que eu falava, cara, eu entendi de outra forma, mas essa forma é ainda assim, mais impressionante. E depois, a faculdade traz essa carga pra gente, né? Carga de teórica, carga técnica. Então a gente lê bastante. Repertório. Muito. Olha o trem, Brasil, olha o trem. Eu amo, gente. Esse programa tem
Sonoplastia. Sonoplastia. Eu moro no interior, gente. Olha. Tá soando ótimo. ainda? Tá soando? Tá. Uma hora ele para. Gente. Mas é isso. Enquanto eu falo com essa buzina de trem maravilhoso, porque do lado daí é o trem e do lado de cá é o funk. Então, assim... Então, a gente tá vendo, bem tá equilibrado. Tá equilibrado. Então, na faculdade, a gente tem essa carga muito doida, né? Tipo, te dá repertório, né? Te dá... Total. Não, eu lembro da maioria dos livros que eu li na faculdade, eu lembro deles. Eu lembro do assunto, eu lembro de trechos. Te marca, né? Se eu pegar o livro pra procurar o trecho, eu sei onde tá, eu anotei alguma coisa. Então, assim, tem essa questão. E eu sei que eu sou essa pessoa. Eu não sei ler livro sem rabiscar. Eu rabisco o livro inteiro. Por isso que eu não pego emprestado, porque eu rabisco o livro inteiro, eu anoto num bloco, eu também gosto. Eu sou doido nesse sentido, assim, sabe? Então, para eu retomar esse hábito, tem sido um desafio, porque eu fico pensando, eu preciso retomar o hábito com leituras que eu goste. E aí acaba que eu vou indo para as leituras da faculdade de novo, sabe? Então, eu acabo pegando um livro sobre marca, um livro sobre, sei lá, comunicação integrada, que são disciplinas da faculdade, e aí eu vou cansando, porque eu começo a pensar de novo na faculdade. Aí eu tento ir para uma ficção. Então eu pego lá Um Mundo de Sofia, ou 1984, que eu já li, mas eu tenho vontade de ler de novo. Então, tem algumas leituras que eu tenho que pensar assim, Raul, vai num tema leve, que não vai ser uma leitura técnica, porque às vezes você pega um tema diferente, tipo inteligência emocional. A primeira parte do livro é toda técnica. Eu canso ali. Já cansei ali. Então eu tenho que tentar pensar, são até dicas, né? Sim. Diquinhas que eu tô dando pra vocês aqui, queridos. Que é pensar nisso. Retoma o hábito, principalmente da leitura, por uma leitura leve, que não seja algo que você já cansou de ler, por exemplo, para você conseguir retomar o hábito até, tipo assim, agora eu tô disposto a entrar nessa. E aí eu tenho uma experiência para contar, que eu vou me expor um pouquinho agora, tá? Vou me expor um pouquinho agora. Tranquilo. Tá bom? Mais do que eu tô me expondo, mas eu vou me expor um pouquinho mais agora. Que é o seguinte... Só não cita nomes. Não, tá, nossa. Não vou, é eu mesma. Eu que vou me expor aqui. O que acontece? Quando eu coloquei na minha cabeça que eu precisava ler, o principal motivo foi porque eu tava sentindo que, tipo assim, o entretenimento que a TV, as redes sociais tá me dando, cara, não tá me satisfazendo, sabe? Não é um negócio nada a ver. Por mais que você tente achar os conteúdos que te agrade, hoje em dia tem muita coisa e ao mesmo tempo nada, entendeu? Não é, como é que eu posso dizer? Não é algo intencionalmente que para mim, não, que eu busquei, né? É um conteúdo ali que foi gerado e que não necessariamente, apesar de ser de um tema que eu goste, me alimente. Pensei muito assim. E quando eu gosto de falar muito. E aí, quando eu falo com as pessoas, eu gosto de minimamente ali saber o que eu tô falando. Muitas coisas eu falo de experiência de vida. Mas, às vezes, você quer falar de coisa que você não tem experiência de vida. Mas você quer debater, você quer falar, você quer conversar sobre aquele assunto. E aí eu falei assim, cara, tem assuntos que eu gosto que eu não tenho informação. Surgiu daí a pulguinha, o ciricutico. Uhum. E aí que eu tava uma... Agora vem a exposição. Tem uma coisa que eu gosto muito, eu falei que eu falo muito. Outra coisa que eu gosto muito... Olha a exposição, cara, não estou acreditando em vocês. Refletindo assim, será que os meus advogados estão prontos para isso? Se eu me expor desse jeito? Eu gosto muito do assunto sexo. Eu gosto muito, tá? E aí, o que eu pensei? Cara, se eu pegar um livro, entendeu? Que fale ali de sexo, entendeu? Que eu ali me dê repertório, que eu, né, ali um assunto que eu sou super afim. Pô, vou ler sobre esse assunto. Maravilhoso. Comecei com um livro levemente, sutilmente, tá, gente? Não tô incentivando ninguém a nada, tá? Mas comecei com um livro sutilmente erótico.
E depois passei por um Era negócio... o nome do livro? Ou era, Não. tipo, sutilmente que ele era... Eu não vou falar o nome do livro. Ele era tá. sutilmente erótico. Ele era Entendi. erótico, entendeu? Um romance erótico, entendeu? Ok, fica aí na cabeça de vocês. Fica aí na cabeça de vocês. Não tô incentivando, enfim. Aí depois eu passei desse pra um negócio mais técnico mesmo, né? Falar de sexo de forma mais técnica e tal. E, cara, sabe quando você devora o livro? Assim, você comeu o livro. E sem ver, eu acabei, tava no segundo, tava no terceiro. Então, os primeiros livros foram do assunto sexo que eu gosto muito. E isso meio que me cativou. Maravilhoso. E aí, a partir daí, veja bem, houve uma evolução, que eu acho também importante. A partir daí, eu falei assim, bom, fui aprender sobre sexo, que é algo que eu gosto muito, um tema que eu gosto muito. Agora, até se alguém quiser debater comigo sobre o sexo, que é algo que eu gosto de falar, hoje sou uma mulher adulta, casada, bem resolvida com isso, não tem problema nenhum. Eu acho assim, 2 adultos falando de forma consciente sobre sexo, não tem mal algum, pelo contrário, só benefício. Sim. Se os dois estiverem abertos a falar sobre isso. Tem gente que tem vergonha, não acho legal. Para mim, assunto que é considerado tabu se torna um problema. Então, eu não quero um problema na minha vida. Eu quero um assunto bem resolvido. Então, vamos falar sobre o assunto. E aí, eu falei assim, pô, beleza, comecei com um tema que eu gosto aqui. Que tal outros temas que tem a ver com fases da minha vida, com assuntos que eu tô precisando saber mais? E aí eu fui passando para temas. E geralmente esses temas têm a ver com alguma coisa que eu tô patinando muito. Alguma necessidade interior minha, emocional minha, intelectual minha, que eu tô com essa necessidade bem latente em mim, é uma fase que tá puxando muito em mim, e aí eu vou pegar algum livro que tenha a ver com esse tema que eu tô precisando. E os livros, eles são... o que eu gosto do livro é que eles são um compilado de informações técnicas, ele te dá dados, só que ao mesmo tempo ele também te dá praticidade. Ele tem exercícios práticos, vamos dizer assim, né? Não é necessariamente o autor falando que você deve fazer isso e aquilo outro, mas é ele te induzindo a alguns exercícios, reflexões ali, que faz com que você coloque em prática o que você está lendo. E aí, eu achei sensacional, e isso começou a refletir nos meus dias. Começou a refletir nas minhas conversas, eu tinha repertório. E assim, uma coisa que eu gosto de ser é interessante, sabe? E eu gosto isso de é maravilhoso, pessoas... né? Não é? Pô, quando você tem uma Isso pessoa interessante do seu lado, eu gosto de ser interessante e eu gosto de ter pessoas interessantes ao meu redor. Então, assim, cara, não tem coisa que te dá mais... Olha, é assim... É a coisa mais gostosa você ter uma pessoa interessante, uma pessoa com repertório, uma pessoa que vai falar de tudo quanto é assunto com você. Cara, isso daí não tem preço, sabe? Não tem preço. Não, eu amei isso que você falou, porque é exatamente assim que eu penso. Eu ouvi sobre isso, sabe? Tipo, há um tempo atrás, e a pessoa falava exatamente isso. Tipo assim, você tá numa... Eu posso não saber tudo, ou saber de tudo, mas eu sei entrar nas conversas, sabe? Tipo, você saber entrar numa conversa e expor, às vezes nem expor, mas colocar ali seu ponto, ou você saber ouvir muito e aprender ouvindo o que as pessoas estão te dizendo, porque às vezes a gente entra numa conversa, já quer dar o nome falar. Já, né? Quer dar falar, palestra. Fica pipi o tempo inteiro e você não consegue absorver nada. Fica dando palestra, sabe? Um grande de um chato, pessoa inconveniente, né? Sai daqui. Exatamente. Você deixa de ser uma pessoa interessante. E isso é muito... Isso, assim, eu tento ao máximo ter essa questão de, não domino, mas consigo entrar minimamente nesse assunto, talvez dar o meu parecer, a minha opinião ali para aquilo. Instigar, fazer a pessoa pensar. Provocar mesmo, tipo assim, mas todo mundo tá falando isso, mas por que ninguém pensou por esse lado? É isso. Já solta a pulga e deixa a pulga lá na pessoa.
Então, a pessoa vai ficar pensando em você, vai ficar, por quê? Porque você é interessante, entendeu? Você falou um negócio ali que instigou, entendeu? Justamente, adorei. Ó, eu queria partir para um ponto aqui agora, falando sobre o hábito, sobre a importância dele, né, pra gente falar um pouco mais sobre. Acho que com tudo que a gente tá falando aqui, deu pra galera entender um pouco a importância de um hábito. Mas, mais uma vez, eu recorri ao nosso oráculo do saber. O Google diz assim pra gente: a função dos hábitos é poupar energia, ou seja, quando o organismo está acostumado com algumas atividades, o corpo passa a gastar menos energia para realizar a ação repetitiva. Desse modo, ele guarda essa energia para outras situações. Basicamente, os bons hábitos nos aproximam dos nossos objetivos. Nossa. Eu achei isso genial, assim, porque você pensa que quando você está no início de retomar um hábito ou de criar um hábito para alguma coisa, você tem que se esforçar muito para manter aquilo acontecendo todo dia. Muito. Exige bastante, então você gasta muita energia mesmo. E a partir do momento que, igual escovar os dentes, virou aquilo, uma coisa que você não pensa para fazer, você apenas executa, a energia que você gastaria, você transfere para outra coisa. Sim. E para exemplificar isso que você acabou de falar, eu vou ler um trecho de um livro que depois eu indico. Olha só. Olha, a gente tem, entendeu? Ninguém segura ela. Eu vou ler o trecho de um livro e depois, mais à frente, eu indico esse livro, que ele diz assim: se economizar um pouco de dinheiro agora, você ainda não será milionário. Se for para a academia 3 dias seguidos, ainda estará fora de forma. Se estudar mandarim por 1 hora essa noite, não aprenderá o idioma. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você precisa pensar no hábito a longo prazo. Não tem outra forma. Por quê? Porque o hoje, aquele que você está se esforçando, se matando, porque é difícil colocar em prática. Você não consegue ver benefício no hoje, porque ele não te dá benefício a curto prazo. E você só vai conseguir enxergar o benefício se você fizer a tempo suficiente daquele benefício começar a dar frutos. Que, então, por exemplo, o idioma que ele usa aqui, se você estudar mandarim por 1 hora essa noite, não aprenderá o idioma. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o aprendizado de algo não é da noite para o dia que você vai sair falando mandarim. Vai ser sem você perceber. Quando surgir a oportunidade ali, no imprevisto e tal, quando você vê, você falou mandarim. E aquilo ali é resultado de dias somados. É um conta-gotas. Ele foi acumulando ali, uma gotinha, todo dia. Quando você viu, eu tô falando. Parece mágica. É por isso que quem tá de fora acha que foi da noite pro dia. Porque quem tá de fora não acompanhou o processo. Quem tá de fora nunca vai saber qual foi o processo. Só quem sabe do processo é você. Até porque ninguém faz live todo dia pra mostrar que se escova os dentes, certo? Pra provar que se escova os dentes. Exatamente. Ou às vezes faz esse doido aí, esse doido, essa doida, sei lá. Se você faz isso, pare. Pare, por favor, vê gente escovando dente, não é legal. Parou. Eu gosto de ver a vídeo no YouTube de pessoa arrumando casa, adoro. Mas escovando o dente eu acho demais. Tem seus limites, né? A gente tem os nossos limites, a gente escolhe as nossas batalhas. Ver gente escovando o dente, não. Não por favor, eu passo, tá? Eu coloco não tem interesse. Mas é sobre isso que você falou. E no início, exige muito esforço. Você fala assim, que merda, cara. Realmente, 1 hora, não aprendi bosta. Como é que eu vou aprender? Não vai ser um dia. Não vai ser um dia. Ele vai te cobrar ali que seja a longo prazo. E a gente tá falando aqui da gente criar ou retomar bons hábitos, né? Tipo assim, um hábito gostoso, como leitura, ou dança, ou, sei lá, instrumento. E aí eu fiquei pensando nos maus hábitos.
Porque a gente tem a construção ali do bom hábito e tal. Eita, o trem de novo. Sonoplastia de novo. A gente tem essa questão do bom hábito e tudo, e isso é muito legal. E aí eu fiquei pensando dessa questão do outro lado. E aí, o que eu fiz? Eu abri uma caixinha de perguntas hoje no Instagram do Apenas, pedindo participação da galera sobre hábitos. E aí eu peguei uma resposta que deram lá, que a pessoa fala desse jeito, assim. Eu tinha o hábito de andar olhando para. Assim, isso aqui não é uma questão de mau hábito, tá? Mas é uma questão de hábito pra gente conversar e entrar, talvez, nos maus hábitos e tudo. Uhum. Que a pessoa fala assim: eu tinha o hábito de andar olhando para baixo. E depois de fazer terapia, descobri que isso dizia muito sobre a minha autoestima e autoimagem. Ainda reluto com isso, mas busco andar de cabeça erguida. Muda muito a nossa forma de enxergar até os problemas. Melhora até a respiração. Nossa. Aí eu fiquei assim, bicho, andar olhando pra baixo. Tipo assim, a gente não se toca, que às vezes pode ser um hábito na vida da pessoa, por quê? E aí ela descobriu isso na terapia. Tipo assim, mudou a chave pra ela na terapia. A gente tá usando jargões coach, gente, mas entendo. Eu peço perdão, mas entendo. Que é justamente isso. Falo pra ela atingir um lugar diferente. Falava muito sobre a autoestima dela e a autoimagem de ser uma pessoa que sempre leva pra baixo. Então, nunca conseguia encarar as pessoas, nunca conseguia olhar o que estava em volta e sempre aceitava uma condição de estar subordinada em alguma situação, sabe? Sempre algo está sempre acima de mim, eu nunca consigo, eu não tenho autorização para ver o que é, eu não posso olhar para cima, eu não posso conversar de igual, todas as pessoas são melhores, eu tô fazendo essa leitura, e isso para mim foi uma loucura pensar sobre essa questão do hábito por esse lado, sabe? Tipo, virou um mau hábito para ela. E ela teve que usar desse recurso da terapia, né, o autoconhecimento, para poder se desvincular daquilo e entender que se ela mudasse esse mau hábito, ela conseguiria enxergar as coisas de uma outra maneira e conseguir olho no olho, tete a tete, eu sou igual a você ou eu não, nós não somos melhores um que o outro e tal. Eu achei isso genial, assim. A audiência participou lindamente hoje. Isso, e nossa, sensacional, sensacional esse exemplo. E aí eu pensei, né, que a gente já falou sobre isso. É quando a gente identifica uma necessidade. Seja ela algo que hoje está me fazendo mal, ou algo que eu preciso para que me faça bem. E aí, identificando essa necessidade que a gente tem, a gente consegue identificar qual hábito a gente deve adotar em prol daquilo. E aí a gente acabou de falar também que bons hábitos a longo prazo, somados-se ali dias e dias, um tempo, se cumprindo aquele hábito, você alcança algum resultado. Você alcança resultado. O mau hábito também. É a mesma lógica, a gente aplica a mesma lógica para o mau hábito, né? Então, por exemplo, se você trabalha até tarde todos os dias e ignora a sua família, hora ou outra, ela vai te perdoar ali, porque é sua família. E, ok, é uma fase, você tá trabalhando até tarde e tal, blá blá blá. Como se você deixa de cumprir algum objetivo que no outro dia você pode cumprir, não tem problema. Agora, a questão toda se você pega um mau hábito, seja ele qual for, como trabalhar até tarde e ignorar a sua família, e você faz isso por muito tempo, você também está plantando o resultado dia após dia. E aí lá na frente você vai colher. Então não adianta, que é algo que eu penso, não adianta também eu não ir atrás de me autoconhecer, como foi o que aconteceu com esse comentário da nossa telespectadora, né? Na verdade, da nossa ouvinte, ou melhor dizendo, da nossa ouvinte. Que a gente é vintage. A gente é vintage, eu gosto de ouvinte.
como comentário dela, que ela entendeu e identificou isso na terapia, ou seja, terapia busca autoconhecimento. Então, olhando para dentro, ela identificou um mau hábito. E aí, em prol disso, ela começou a adotar um novo hábito, um bom hábito, que é: vou me policiar em andar com a cabeça erguida e andar olhando para o meu horizonte, porque essa postura me trará bons resultados, né? Então, o mau hábito, ele te traz consequências, e os bons hábitos também te traz consequência. A questão é que quando os bons hábitos te traz consequências, são consequências boas. Aí vale a pena, né? Mostrar para o mundo, né? Nossa, olha aqui os resultados que eu alcancei com os meus bons hábitos. Agora, se são consequências ruins, resultados ruins, que são provenientes de maus hábitos que eu tenho, aí eu não exponho, né? Aí eu deixo ali no meu íntimo. Ninguém precisa saber que aquela consequência foi advinda de maus hábitos que eu fiz ali diariamente. Total. E aí a gente não quer arcar com a consequência dos maus hábitos. E se eu não consigo olhar para dentro e identificar esses maus hábitos, há tempo suficiente de eu ter mais tempo ainda para cumprir bons hábitos e aí reverter esse resultado, eu preciso arcar com consequência. Eu preciso entender, eu preciso olhar para dentro, eu preciso estar em constante evolução comigo mesma, me olhando, me estudando, pensando no que eu fiz, como eu agi, como eu respondi, não para os outros, entenda, é para você mesmo, né? Sim, total. E aí, pegando esse gancho, para fazer o roteiro aqui, eu tava lendo num site que chama Aletheia. Eu acho que é isso. E aí no site fala assim que a grande razão pela qual os maus hábitos são tão difíceis de quebrar é que mais de 45% das nossas atividades diárias são habituais. Ou seja, quase tudo que a gente faz durante o dia, na nossa vida, é um reflexo de um hábito nosso. Né? Então, e aí é nesse mesmo texto, tipo, fala que o cérebro não consegue distinguir um bom hábito de um mau hábito. Então, se a gente se condiciona a praticar algo ruim, né, para mudar isso, a gente queima muito fosfato. Que é exatamente o que você falou, né? E aí a gente, não, isso aqui eu não vou expor e tal. Mas a gente se condiciona, né? Às vezes a gente está se condicionando tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E é difícil de a gente quebrar, né? E é difícil também a gente começar um bom hábito, porque hábito é uma coisa que permeia tudo que a gente faz, basicamente, né? É um reflexo do que a gente do que a gente vive, né? Hoje a gente tá inspirado aqui, tá? Não, a gente tá assim, meu amor. Olha, vai 2 horas aqui de podcast. Quem tiver aí com paciência e querendo aí entrar nesse papo com a gente, bora nós, que é isso. A gente tá indo embora aqui, tá? Ó, pegou, engatou aqui, a quinta e foi. Mas, nossa, o que você falou agora fez eu pensar. Retoma aí um pouquinho o pensamento que você tá falando, só para eu encontrar da questão de condicionar, né? Porque o hábito, mais de 45% de tudo que a gente faz tem a ver com hábitos. Então, assim, a gente já se condiciona a fazer algo bom ou ruim, para quebrar ou para continuar é muito difícil, porque a gente tem que lidar com essa questão. É muito difícil. Sabe por que é muito difícil? Agora eu fiquei pensando. Porque a gente só quer... a gente só tá pensando no resultado. Exatamente. É o negócio do livro que você leu. Exato. Do trecho do livro que você leu. O mandarim por 1 hora não te faz falar mandarim, mas o mandarim por 1 hora durante um tempo te condiciona a falar. Isso. Aí o que acontece? Como eu só quero o resultado de falar o idioma, eu não quero pagar a penitência, porque para mim o processo agora, né, se eu tenho esse pensamento, o processo se tornou uma penitência. Eu tô me punindo para que eu alcance um resultado, para que lá na frente eu ganhe um prêmio. Gente, não pode ter esse pensamento, porque se você não conseguir apreciar e se sentir satisfeito com o processo, o resultado não vai te trazer satisfação. Exatamente. Se você não aprender que, sim,
Vai ser aquela 1 hora difícil, todos os dias que vai te fazer falar o mandarim. Se você, com o tempo, falar assim, cara, pô, tô gostando dessa 1 hora, hein? Nossa, tal e tal. Por quê? Porque você tá fazendo todos os dias. Se você não alcançar e não abraçar o processo, a hora que você estiver falando mandarim, você vai falar assim, ah, agora eu quero outro idioma. Você não satisfez, você não se satisfez. Total. Você não aproveitou, você não comemorou, você não gostou do processo, você só queria o resultado, né? E isso é a pior maneira de se atingir algo. Então, é aquela coisa, né? Que daí cai no ponto. Nada é suficiente. Quando nada é suficiente, tá vivendo por quê, então? Se o nosso dia a dia é processo. Sabe? Se você quer só chegar no resultado, você tá vivendo em prol de quê, então? Porque o nosso dia é processo. A gente tem que aprender a gostar do processo, sabe? Entender que é o processo, na verdade, que tá me construindo, não vai ser em si o resultado. E quando eu chegar no resultado, eu vou ter apreciado tanto a caminhada que daí eu vou me sentar, vou me acomodar e eu vou degustar aquele resultado. Oh, é isso. Sabe o que eu lembrei? Só antes da gente ir pros quadros, mas eu lembrei de uma coisa, que é uma música do Estevão Queiroga, olha só, que fala que no caminho mais importa o durante, que é o que você falou do resultado. Mas o processo é mais importante do que o resultado no final, porque é o processo que te alicerça, saca? Tipo, é o processo que te dá base, não o resultado. Com um resultado que não tem muito processo, ele acaba, tipo assim, ele se desfaz de alguma maneira. Ele não é um resultado completo. Ele é uma ilusão de resultado. Ele é uma ilusão de resultado. Para deixar isso bem concreto, eu vou te dizer. Eu costumo comemorar pequenas coisas. Pequenas coisas. Eu me dou aquela cerimônia de comemoração. O Enan às vezes fala, nossa, amor, não precisa. Precisa. Pra quê, né? Precisa sim, cara. Pensa todos os dias que a gente batalhou, não sei o que lá. Vamos sentar. Vamos comemorar, vamos aproveitar que a gente chegou aqui, porque em si não é de fato o resultado. Quem pensar que é o resultado vai estar morrendo na praia. O que eu gostei mesmo foi ter percorrido tudo isso e chegado até aqui. Ou seja, o processo me formou para que eu pudesse chegar até aqui. Então, cara, que sensacional, porque eu tô com uma bagagem agora. Eu tô diferente daquela Cíntia que começou a caminhada. Eu sou uma outra Cíntia agora, né? Então, o resultado, ele ganha um outro significado. É algo maior, porque tá dentro de você. Então, vamos colocar assim, se você compra um bem material. Porque, hoje em dia, tudo que você consegue ver, aí sim você é parabenizado por aquilo, certo? Só que penso eu que aquilo que a gente não consegue ver é que é o ganho. É que é o verdadeiro resultado. Total. Né? Então, por exemplo, assim, às vezes você adquiriu ali o seu primeiro imóvel e ninguém viu a caminhada, porque de fato a caminhada é sua, não era dos outros. Porque só fica visível aquilo que, infelizmente, brilha os nossos olhos, né? Só que se eu me tomar só pelo imóvel que a pessoa conquistou e não refletir que houve um processo para ela alcançar aquele imóvel, eu vou estar dando mais valor à coisa do que ao processo, ao resultado do que à pessoa. Então, ou até mesmo quais foram os sacrifícios que essa pessoa teve que fazer para alcançar ali. Quais foram as decisões? Deixa eu refletir aqui, porque daí sim eu vou estar aprendendo com aquilo. Então, veja bem, a gente não está falando mais só do imóvel. A gente está falando de algo além, né? Total. Então, para mim, resultado é isso. O resultado não se limita em simplesmente com aquilo que a gente consegue ver.
Então, eu faço academia, então eu tenho um corpo escultural. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes você faz academia porque você tem um outro objetivo. Aquela pessoa que tá esperando olhar pra você e ver um corpo escultural vai morrer na praia, porque ela não vai conseguir identificar qual é o ganho naquilo ali, mas você sabe. Você sabe qual que é o ganho. Porque é interno, é mental, né? Uhum. Então, a gente precisa começar a apreciar o processo. Nem sempre é visível. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos pros quadros? Ó, então chegou esse momento aqui dos quadros, tá? E nós vamos começar com ele, que é o quadro do Escuta Essa. Que é um quadro, como vocês sabem, que é a segunda vez que a gente faz esse quadro. E foi uma indicação, né, de uma amiga minha, então eu quis trazer pra cá. Que é uma série, um nome de um médico, uma especialidade, né? Sei lá, como eu disse aqui, o endereço de uma academia, um livro, uma série. Então, tanto eu quanto o convidado, a gente vem indicar alguma coisa. Então é isso aí, Cu. Você pode começar, se você quiser. Olha, eu ia indicar uma coisa que... Na verdade, eu acho que os assuntos, eles se interligam. De certa maneira. Mas eu ia indicar um livro que tem diretamente a ver com o assunto que a gente está falando aqui, que é hábitos. Só que agora, chegando nesse final de conversa que a gente teve aqui, eu, na verdade, estou pensando em indicar um outro livro. Então eu vou indicar os dois, tá bom? É isso aí. Maravilhoso. Então eu vou indicar os dois. O primeiro, que é diretamente ligado com esse tema que a gente está aqui, e que foi quem me deu o alicerce para construir bons hábitos, foi o livro Hábitos Atômicos, tá? Eu sei que ele é bem conhecido aí, bem indicado e tudo mais. Teve uma época que se tornou um pouco boom, assim, esse livro Hábitos Atômicos. Mas, de fato, ele carrega aí os créditos devido. Esse Hábitos Atômicos é do James Clear. E ele virou uma chave na minha cabeça. Se eu for dizer o que ele fez em mim, ele virou uma chave. E eu confesso que depois que essa chave virou, não tem ninguém que faça desvirar, né? É um caminho sem volta. E virou essa chave, fez todo sentido, casou com tudo, e eu coloquei realmente em prática, e hoje eu posso dizer que uma das coisas que colaborou foi esse livro, tá? Então eu quero indicar Hábitos Atômicos, de James Clear. Só que o principal que eu quero indicar aqui é um que, cara, sei lá, eu não sei se é porque eu peguei, foi recente, um livro que eu acabei de ler. Eu não sei se eu peguei um livro com um tema de acordo exatamente com a fase de vida que eu tô passando e tudo mais, mas, cara, ele mexeu muito comigo. Ele mexeu, assim, com as minhas estruturas, ele me atingiu de maneira diferente. Eu não sei se atingiria todos da maneira que me atingiu. Só sei que, de fato, foi uma leitura, assim, muito impactante. E eu vou guardar esse livro pro resto da vida. Uhum. Ele se chama Pra Vida Toda Valer a Pena Viver. Tá? Já ouvi falar dele. Já ouviu falar? Já. Então, e esse livro é da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, tá? Ela é uma doutora mesmo, e eu não vou dar spoiler mesmo. Eu acho assim, só de eu falar que ele realmente mexeu com as minhas estruturas, e pelo título, Pra Vida Toda Valer a Pena Viver, eu espero aí que você crie ali uma pontinha de, nossa, fiquei curiosa de entender sobre o que é esse livro. Uhum. Então essas são as minhas indicações. Olha, eu tinha pensado em uma, e aí eu lembrei de outra também, então eu vou deixar duas aqui. A gente é assim, o programa é meu, então a gente indica o que a gente quiser. A primeira indicação que eu vou fazer é do novo álbum do PJ Morton,
pelo amor de Deus, tá? Sensacional! Assim, é incrível. Chama Watch the Sun Live. Assim, gente, apenas escutem e assistam. Não escutem só, apenas assistam. E se você não conseguir assistir, escuta o álbum. Assim... Nossa, é transcendental. Transcendental. Achou a palavra. Entendeu? É isso. Ele te desloca da Terra e te leva para um outro lugar. É incrível esse álbum. Incrível, incrível, incrível. Assim, participações. Quando eles começam a fazer um medley lá, que é um medley meio gospel, sério, eu escutei 20... Parecia Diante do Trono de questão de tempo, né? 20 minutos, uma música só. Mas... os 20 minutos mais bem investidos de uma música inteira. Oh, que delícia. Te alimenta a alma, né? Te alimenta a alma. Maravilhoso, maravilhoso. Escutem, apenas escutem. E a segunda indicação é um livro também, que eu já li, uma cara de um autor que é um autor cristão, mas ele não enfoca o livro dentro de teologia nem nada, que chama Morrer de Tanto Viver. Que assim, fala sobre você gastar a vida. Tipo assim, não no sentido financeiro, você gastar a vida de viver a vida. Viver na totalidade. Na totalidade. Então, é morrer de tanto viver e aproveitar as coisas da terra e a vida e amigos e amores e sei lá, e isso. Então, morrer de tanto viver. Eu só não tô lembrando o nome dele agora, é Nathan. Enfim, eu solto ele em algum lugar aí pra vocês. Morrer de Tanto Viver. Morrer de Tanto Viver. Maravilhoso este livro. E o nosso segundo quadro agora é o quadro do O Cansaço do Dia. O Cansaço do Dia é o quadro que a gente fecha aqui, expondo alguma raiva, indignação, ranço, nomes fictícios, talvez, de situações ou coisas, né? E eu já vou trazer o meu aqui. Eu sei que você tem um, né, guardado aí, mas eu vou trazer o meu aqui, que é o quê? Motorista de ônibus que tá vendo que a gente deu o sinal e ele finge que não viu e para lá na frente, ao invés de parar onde a gente tem que entrar. Aconteceu comigo esses dias, eu tava indo para um evento que o ensaio era perto, eu falei, vou de ônibus. Ao invés de pegar um aplicativo, vou de ônibus que é perto, rapidinho eu chego e tal. Eu dei o sinal, o motorista me viu. Ele te viu. Ele olhou pra mim e ele acelerou. E eu tive que, tipo assim, segurar o meu ódio ali e dar aquele sinal, tipo assim, você não tá me vendo aqui não? Ô, seu loucão. E aí ele parou e eu entrei pisando fundo dentro do ônibus. Então o meu cansaço do dia vai para esse tipo de motorista. Às vezes ele não tava num bom dia, mas não tô nem aí. Eu dei o sinal, tem que parar. É isso, meu amor, aceita, né? Você não tá num bom dia, mas é seu trabalho. E aí a gente tá falando sobre isso. É trabalho, nem todo mundo gosta do que faz, então assim, a gente tem conta pra pagar. Tem. Então o meu cansaço do dia vai para esse tipo de motorista. Obrigado. Arrasou. Eu fiquei aqui de boca aberta porque o meu tem exatamente o mesmo termo, trânsito. Ah, não. Eu juro pra você, como assim, cara? Maravilhoso. Nossa. A gente tá muito conectado. Nossa, muito. Nossa, eu tô impactada real, assim. O meu é de trânsito também, tá? Vou compartilhar aqui o meu cansaço do dia. Que assim, nossa. Ó, fico até exaltada aqui, você percebeu, né? Ó, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Uma pessoa que foi lá na autoescola, tirou a carta, né? Olha. Aí, assim, existe uma coisa chamada rotatória, né? Existe uma coisa chamada rotatória, tá? E a regra da rotatória, ela é simples. Quem está na porcaria da rotatória tem a porcaria da preferência. Tá ok? Pra você? Tá ok? Tá ok. Quem não está dentro da rotatória deve frear o seu carrinho e esperar o colega que está dentro
Ele já tá dentro, veja bem. Ele já tá dentro da rotatória. Você vai esperar ele fazer a rotatória. Para depois você adentrar a rotatória. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, assim, o meu cansaço do dia é aquele cara que ele não sabe o que é rotatória. Assim, juro, ele não sabe. Dá pra ver que não sabe o que é rotatória, entendeu? Ele chegou ali agora. Ele chegou ali agora, entendeu? Ele não... Para ele, na verdade, a rotatória funciona de uma maneira única e só na cabeça dele, entendeu? Que Entendi. A maneira desse cidadão é o seguinte: se alguém está na rotatória, eu devo entrar também. Entendi. Entendeu? Essa é a lógica dele, na cabeça dele, sobre a rotatória. Então, se alguém tá na rotatória, logo eu tenho que entrar junto ali, entendeu? Nossa, doido. Olha. Eu fiquei alterado aqui também. Eu tô assim. Eu tô suando pela situação. Eu tô suando. Meu sovaco tá suando aqui. Eu também, ó. Nossa Deus. Tô todo suado aqui já. Tô abanando. Não, eu queria, assim, pegar esse... Gente, sinceramente, não me estressa não, tá? Não faz isso não, cara. Sabe? Não. Coisa simples, entendeu? Chama um aplicativo, então, de corrida. Já que você vai fazer burrice, chama um aplicativo de carro e deixa alguém que sabe dirigir, deixa alguém dirigir. Deixa alguém que é a profissão da pessoa, ela faz isso todo dia, deixa ela. Né? Ai, olha, assim, francamente. Entendeu? Francamente. Maravilhoso. Não, depois dessa, só me cabe agradecer. Só me resta agradecer, Taco, por este episódio, por essa conversa, por tudo. É muito bom. Eu adorei falar sobre hábitos, adorei saber sobre Robert Glasper. Depois você coloca lá. A gente aqui é americano, gente. Aqui a gente é inglês aqui, entendeu? A Cintia é mais o que? Quem fala duas línguas somos nós, tá? A gente faz um favor pros americanos, entendeu? É isso. E eu ainda mando um RBD ainda, que é um espanhol. Exato, pra você de RBD. Entender. Então eu queria te agradecer, né? E assim, deixa aí o seu @ onde a gente pode te encontrar. Você segue de volta, você não segue de volta. É um ponto importante. Esse é um ponto importante de ser falado, né? Então... deixa eu ver aqui qual que é o meu @. Nossa, não sei o meu @. A pessoa tão importante que ela não sabe. Ela é tão low profile que ela esquece como é que é o @ dela, gente. Eu não sei o meu @. Aí já dá pra ver se eu sigo ou não sigo, né? Já dá pra... Aí, ó. Já dá pra sacar. Já dá pra sacar. É CY Duarte com mais um E no final. É esse o meu @. Isso. CY Duarte. Duarte. Se eu vou te seguir... Assim, se eu ver que você me seguiu, esse que é a jogada, é o pulo do gato. Eu tenho que ver. Na maioria das vezes eu nem vejo que me seguiram. É isso. Entendeu? Acontece comigo. Agora, se acontecer de eu ver, aí pode rolar um follow back. É isso aí. E aqui a gente já sabe, né? @apenas comentando pode. Você pode seguir à vontade. Queria agradecer a todo mundo que chegou recentemente no perfil. Foi um boom de galera chegando. Fiquei boquiaberto com essa galera. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e tudo mais. Fiquem à vontade para dar o seu fecho, né? Para xoxar a gente lá. E para comentar, enfim e tal. E @euhaulerduarte, né? Não, eu nunca falo meu @ certo. Euhauler. Euhauler. E aí, como eu sempre digo, para de escrever Hauler, você se vire. Então... Aí você usa a sua imaginação. O seu problema. Porque o Hauler, ele já chega assim, ele já chega exigindo de você a sua imaginação, entendeu? É isso. Então, gente, a gente se vê num próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado, Cu. Eu que agradeço. Obrigada por esse tempo de qualidade. Foi ótimo. É isso aí, pessoal. Agora pode ir lá tomar seu drink, entendeu? Terminar o seu drink, fazer sua janta. Fica à vontade. Se você considera sopa janta, eu não considero, não. Mas tá bom. Não dá. Outra polêmica. A polêmica, deixamos aí.
Um beijo pra vocês e nos vemos num próximo episódio. Vai com Deus! Beijos!